Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim contigo hoje. Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele, eu sou de Curitiba e tô aqui para compartilhar um pedacinho do meu testemunho hoje. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de falar, então eu gosto de contar detalhes e história antes, durante e depois, mas hoje em especial eu quero compartilhar um pedaço. Na verdade, até a convite da feira ela já tinha comentado de eu compartilhar e eu fiquei pendente de gravar, né? Eu tava viajando a trabalho e não consegui. E na semana passada eu ouvi essa palavra e falei, eu tenho que gravar meu testemunho. Então eu vou ler a palavra aqui antes, que tá muito ligado ao que eu vou contar, mas vocês já vão entender aqui. Ali em Atos 9, capítulo 9, no versículo 18, mas eu vou ler a partir do 17, tá? Então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. 18. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado e depois comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Ali termina no versículo 19. Em 2013, eu estava morando no Chile a trabalho e morava com uma amiga que era cristã. E a gente já se conhecia, né? Já tínhamos trabalhado anos antes juntas. E naquele tempo, assim, eu gostava de sair bastante, eu fazia muita festa e eu fumava, né? Então ela começou a me convidar para ir no culto nos domingos, só que como eu saía geralmente no sábado e no domingo eu não acordava cedo para ir com ela na igreja, mas eu sempre pedia para ela estar lendo a Bíblia, compartilhando aquilo que ela estava lendo na Bíblia comigo, orando e tal. Aí teve um dia que no domingo eu estava em casa, acordei cedo, ela me convidou e eu fui com ela. E depois, numa segunda semana consecutiva, ela me convidou novamente. Ela falou, tô indo conhecer uma igreja diferente hoje. E daí, se você quiser ir comigo, aí eu tava lá e eu fui com ela. E naquele domingo, inclusive, a igreja que até hoje, quando eu vou no Chile a trabalho, alguma coisa assim, eu vou visitar eles lá, acabou se tornando a minha igreja lá no Chile. Lembrando que naquela época eu não era convertida ainda, né? E daí eu fui com ela na igreja naquele domingo, e foi um domingo muito especial, marcou muito pra mim, porque eu lembro que eu recebi a oração, o culto foi muito bom, né? E eu recebi a oração de uma senhora de idade. E então, como eu cresci com a minha avó, eu tenho essa ligação muito forte com pessoas de idade, muito respeito, então eu me senti muito acolhida por essa senhora. Foi muito bom ali ter orado com ela. E daí naquele dia, né, eu lembro que eu tinha um último cigarro, eu era fumante, bem fumante, eu fumava uma carteira de cigarro a cada 2 dias, mais ou menos. E eu tinha um último cigarro e saí de lá e falei pra minha amiga, assim, essa que me levava na igreja, olha, hoje eu não vou comprar cigarro, eu vou fumar o último até a noite e amanhã eu compro pra semana. Aí chegou em casa, à noite eu fumei meu último cigarro e na segunda-feira, isso foi no domingo à noite, né? E na segunda-feira passou o dia e nada, e chegou a noite, eu tava jantando e eu vi uma amiga minha fumando. Aí eu olhei pra ela, falei, que estranho. Falei, gente, eu esqueci de fumar.
Falei, como é que pode? Primeira vez na vida, em 7 anos mais ou menos já que eu fumava, primeira vez na vida que eu não senti falta do cigarro, como se eu não fosse fumante. Eu não senti vontade, nem lembrei que eu fumava. Falei, que legal, então não vou forçar, vou deixar. Enfim, hoje já são 8 anos, né? Em mais ou menos março vai cumprir 8 anos que eu tô sem fumar. Nunca mais tive vontade, realmente foi algo que foi tirado de mim, né? E daí eu falei assim, tem alguma coisa diferente aqui acontecendo, já que hoje eu fui no culto e aconteceu isso, semana que vem eu vou voltar lá de novo para agradecer, porque eu acredito que foi um milagre. Aí na outra semana, durante aquela semana eu já me senti diferente. E eu lembro que eu até brinquei depois do culto com a minha amiga, assim, falei, nossa, imagina que doido, eu super festeira, de repente viro crente. Que as pessoas iam pensar, que engraçado que ia ser, né? Mal sabia eu que me esperava. Mas esse foi um processo muito gostoso que eu entrei e depois daquilo eu comecei a ir na igreja todo domingo com ela, comecei a sair menos, comecei a ter menos necessidade, sabe? Também porque eu era uma pessoa que tinha um vazio muito grande dentro de mim. Muitas vezes eu dormia e acordava com alguma coisa faltando, assim, sabe? Então eu gostava muito de estar rodeada de pessoas, eu tinha essa necessidade, na verdade, de estar perto de pessoas. E depois, durante esse processo, isso foi preenchendo dentro de mim, sabe? Mas ainda teve um dia que eu saí, eu já não fumava, né? E já bebia muito menos, né? Porque já quase não saía, então quase já não bebia. Mas aí aquele dia eu saí, não tava com vontade de beber nada, fiquei num cantinho lá na festa. E aconteceu algo assim que foi muito marcante pra mim, que eu sempre conto, que é parte do meu testemunho, que eu nunca vou me esquecer. O ambiente, né, o local, ele tinha 2 andares, o andar de baixo, que era a pista de dança, e o andar de cima, que basicamente circulava a pista, então dava pra ver tudo lá embaixo. Então eu peguei, tinha uma parede aqui desse lado, eu encostei nessa parede e fiquei ali no cantinho. E eu não sei o que eu tava pensando, de repente eu fiquei olhando pro chão, assim, sabe quando você olha pro chão pensando em nada, tá assim no mundo da lua? Eu tava assim olhando pro chão, pro nada, de repente eu abri meus olhos, eu levantei meus olhos, assim, eu levantei meu olhar. Quando eu levantei meu olhar, foi como se alguma coisa tivesse saído da frente dos meus olhos e eu comecei a ver tudo diferente naquele momento. Foi muito marcante, foi muito estranho até, porque tudo que eu vi eu tava vendo diferente. É como se, ao invés de eu ver só as pessoas ali, eu estivesse vendo algo mais profundo, como se eu estivesse vendo a alma daquelas pessoas, sabe? Então eu lembro que tinha um amigo meu que tava ali no camarote, que ele tava servindo bebida no copo dele, só que eu não vi ele servindo bebida como uma pessoa normal. É como se ele tivesse, assim, querendo compensar alguma coisa, assim, é como se eu visse que ele realmente estava usando daquela bebida, bebendo muito daquele momento, assim, para afogar algo, assim, sabe? Algo que não estava bem dentro dele. Aí eu lembro que eu continuei olhando, assim, observando outras pessoas. Eu lembro que eu olhei para uma menina, que era uma menina que eu achava muito linda. Ela estava muito bonita ali. E ela chamava muita atenção, então tinha muitas pessoas em volta dela ali, né? E eu lembro que naquele momento eu vi ali uma carência, alguma coisa, como se fosse uma carência afetiva, alguma coisa, uma necessidade de chamar atenção, de suprir aquela carência, assim. Eu quero dizer que não é julgando, tá, gente? Não são coisas que passaram pela minha cabeça, mas é como se eu estivesse vendo algo mais profundo da alma das pessoas do que simplesmente o que elas são no externo ali, né? E isso foi uma experiência, na verdade, falou muito comigo, não sobre elas, mas sobre mim, né? Porque daí o que aconteceu? Eu comecei a procurar naquele ambiente que eu passava tanto tempo da minha vida, comecei a procurar pessoas felizes, no sentido que estivessem ali realmente se divertindo, com a alma feliz, cheia, sabe? E eu comecei a olhar para baixo, para a pista aqui, e eu procurava e olhava, e eu lembro que eu não via ninguém rindo, as pessoas estavam dançando, estavam conversando, mas eu não via ninguém rindo, gargalhando, assim. E eu comecei a procurar, falei, não pode ser que não tenha ninguém, assim, sabe, com aquela felicidade pura de alma, o que tá acontecendo aqui? Esse ambiente não é do jeito que eu imaginei. E daí naquele momento eu entendi que aquele ambiente não ia suprir aquilo que eu buscava lá de alguma forma, né?
eu comecei a ver as coisas de uma forma muito diferente, muito mais profunda, e a partir daquele momento eu até deixei de frequentar aquele ambiente, porque ele já não era mais para mim, ele não tinha aquilo que eu procurava, e aquele vazio que eu sentia dentro de mim, ele começou a preencher, né? Então foi o dia em que as escamas saíram dos meus olhos e eu comecei a ver coisas diferentes, e tudo mudou na minha vida a partir daquele momento, daqueles dias, né? Tudo que aconteceu no decorrer daqueles dias. Começou um processo que a gente sabe que não acaba, né? Até o fim, mas muita coisa mudou e eu realmente passei a ver as coisas de uma forma diferente. E foi muito bom, porque eu descobri aquilo que me preenche e não tá fora, tá dentro, né? O Espírito Santo de Deus. Esse é um pedacinho do meu testemunho, que sabe, uma próxima oportunidade, né? Eu posso compartilhar um pouquinho mais, mas deixa aqui essa palavra, esse testemunho daquilo que é bíblico e aconteceu na minha vida. Um grande beijo, Deus abençoe muito você. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa tava tão vazia de sorriso. E quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que ele fez comigo. Vai fazer assim contigo